Olá, iluminadas, bom dia! Como é que vocês estão? Hoje nós vamos ter uma convidada aqui incrível, maravilhosa, que é a Esther Galina. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre a questão da autoestima feminina, sobre os valores que a mulher precisa ter. A Esther, ela é psicóloga, ela é pastora da Igreja Dínamos, então ela vai poder falar pra gente de uma forma incrível sobre a autoestima feminina, o que a gente realmente é, tanto na parte da alma quanto do espírito, então eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bom. Olá, Esther! Bom Olá, tudo dia! bem? Tudo bem? Bom dia, tudo Nossa, muito bem? obrigada por você estar aqui. Ah, Viu? Eu obrigada tô muito eu. feliz. E quando você falou que ia dar remanejar a tua agenda, eu falei, uau, que honra, muito Oh, meu obrigada. Deus. Imagina. É uma Eu te alegria estar aqui com apresentei vocês. aqui rapidamente, eu vou Eu vi. falar de novo, mas depois eu quero que você se apresente melhor, que você fale um pouquinho de você, antes da gente entrar nesse assunto tão necessário, né, que é a autoestima Sim. feminina no mês das mulheres. Então, gente, essa é a Esté, se você ainda não a segue, comece a Prazer. seguir, essa mulher é de Deus, uma mulher que é uma bênção para nossa Oh, meu Deus. geração. Ela é psicóloga e pastora da Igreja Dínamos. Tão jovem Isso. assim, gente, olha que bênção, Sim, né? Conta um pouquinho pra sim. gente mais de você, sobre a sua formação e Conto sim. tudo que você achar que é relevante. Tá ok. Bom dia. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sempre gosto muito de falar para mulheres, de poder falar um pouquinho, né, da minha história também, da minha vida, e acho que engloba um pouquinho de tudo, da questão espiritual. Bom, eu me chamo Esther, tenho 27 anos e sou casada, vou completar 7 anos, tenho 3 filhos, a Ana Clara, a Maria Eduarda e o Bernardo. E a Ana tem 17 anos, a Maria Eduarda tem 6, vai fazer 7 agora no próximo mês, e o Bernardo tem 3 anos. E as nossas meninas vieram por adoção, um presente de Deus aí para nós, uma história longa aí. É, E nós somos pastores também da Dínamos aqui em Santo André, São Paulo, e assumimos esse desafio no ano passado, em meio à pandemia, essa loucura. Meus pais eram os pastores presidentes aqui da igreja e já tinham passado para o meu irmão, porque meus pais moram na Europa. E aí, meu irmão foi para abrir uma Dínamos na Paulista, e aí nós ficamos aqui em Santo André com esse desafio, mas tem sido um tempo muito precioso, temos crescido muito. Liderar a igreja no meio de pandemia não é Uau! tão simples assim. Já não é, já Começar a não deve liderar, ser né? algo fácil em Sim, contextos normais, assim, né? Agora, sim. diante disso, acho que um desafio, Desafio. Um mas Deus desafio um dá pouquinho graça, né, maior. Esther? Dá, mas nós temos sido muito surpreendidos pelo Senhor e tem sido um Amém. tempo muito especial. Eu aqui na igreja especificamente trabalho com a parte social. Então a minha história com a psicologia começou a partir da parte social, né? Psicologia social. A minha mãe já liderava uma associação há muitos anos, e aí quando eu completei 17 anos, eu assumi o lugar da minha mãe e comecei a liderar a associação. E aí entendi que meu lugar era na psicologia, porque era o que eu amava fazer. E eu queria entender um pouquinho melhor a realidade das crianças, o que acontecia com elas. Então eu fiquei anos na psicologia social, ainda estou, na verdade, e atendendo as crianças ali na associação. Então hoje nós temos uma casa que fica em um morro aqui da cidade. E nós recebemos essas crianças 3 vezes na semana, em 2 períodos, manhã e tarde. E elas vão lá, e lá elas têm aula de música, de balé, de literatura. Temos toda uma equipe. Infelizmente estamos parados, íamos retornar agora e de novo tivemos que voltar atrás. Mas é muito incrível, é um projeto maravilhoso. E também na nossa igreja eu cuido também do trabalho com as crianças. Então eu sou pastora mais especificamente de crianças. E é o que eu Ai, amo fazer, de mulheres também, é claro, mas estou bem envolvida ali com as crianças, com kids, sou apaixonada aí nos pequenos. E é mais ou é seu menos isso. esposo que tá aqui? É o É meu André? Seu marido, esposo? é ele mesmo. Esther, linda, maravilhosa. Gente, muito bem, palmas para o marido, já É gostei, ele já gostei. mesmo.
Meu marido também tá aqui, ó. Já Tá podem aí? fazer amizade aí, ó. Já Aí, ó, gostei. pronto. Já conecta aqui já. Ai, que E é bênção. isso, e aí... Posso falar já? Tem alguma coisa que você Fica queira... à vontade, Não? eu tô Tá. aqui, ó, só para te ouvir. Nossa, Então tô tá. super assim com Ah, expectativas. Mas antes eu queria só pontuar algo que tá. você falando, né, que a sua formação ela surgiu a partir de um trabalho voluntário que a sua mãe já fazia e Sim, tudo mais. Então, você vê, né, que do seu ministério, Deus ainda, além de te dado essa questão mesmo de ocupar um cargo dentro da igreja, na parte espiritual, ele também sim, te conduziu, né, para atuar dentro da sociedade sim. com algo muito específico, que é a psicologia. E então é uma Isso união foi perfeita aí, poderoso. né? Muito bom. Exatamente. E eu quero começar falando de autoestima, falando da minha experiência, da minha vivência com isso e como foi para mim esse processo na minha vida. Sim. E eu sou filha de pastor, então fui criada dentro da igreja, né? Aquela coisa ali, enfim. Eu brinco que eu era embalada pela minha mãe com o hino da harpa, porque eles vieram de uma Maravilha. origem assim, pentecostal e tal. Então, essa foi a minha realidade ali. E é aquela coisa, né, de igreja mais, mais ali pentecostal e tal. Hoje não é mais a nossa realidade aqui, mas era aquela coisa, filha do pastor, então sempre muito olhado, aquela coisa toda. Então eu tive questões, sim, com a minha autoestima no aspecto da minha imagem, né? Foram questões que nunca foram tão fortes, eu conseguia superar. Eu sempre tive uma mãe muito forte, a minha mãe é uma mulher muito forte. E eu herdei, acho que um pouquinho dessa personalidade dela. Então, ela sempre me ensinou a ser essa mulher muito forte e tudo mais. Mas, falando aí de autoestima, porque muitas vezes a gente leva a autoestima só para um aspecto físico, né? E as Sim. pessoas ficam muito focadas nisso. Mas o meu processo foi profissional. Por quê? Eu, por crescer dentro da igreja, estar muito envolvida ali ministerialmente, eu sempre gostei muito de estudar, então me dedicava muito aos estudos na época de faculdade, mas eu não me via preparada e pronta para nenhuma atuação profissional. Então eu ficava muito ali no âmbito mesmo espiritual e ali dentro ministerial, dentro da igreja e tudo mais. E aí, o que que aconteceu? Quando eu me casei, o André sempre falava para mim, amor, tem tanta gente que quer ser atendida por você e tudo mais. E eu falava, não, eu não quero, não é isso, né? Não é esse o chamado de Deus na minha vida, eu não vejo propósito nisso. E ele dizia, amor, mas você tem uma profissão que você pode agregar tanto na vida das pessoas, Com né? certeza. Talvez a profissão que mais possa agregar, por mais que não seja espiritualmente falando, que você vai se utilizar da psicologia de maneira profissional, você pode agregar muito na vida das pessoas, sim. E eu não conseguia imaginar como isso iria acontecer. E aí, o que que acontece? Foi todo um processo. Porque foi quando eu me abri para perceber que, na verdade, o conceito que eu tinha a respeito de mim mesma, ele estava completamente errado. Então, quando eu olhava para mim, eu não conseguia me ver capaz de fazer aquilo que eu precisava fazer. E aí foi todo um processo, tanto espiritual como também psicológico, de eu trabalhar isso em mim e falar: não, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Eu vou dessa forma, né? Eu vou da forma que eu estou. E quando a gente olha para a autoestima e pensa na autoestima, então o que seria a autoestima? Né? O que, que a gente pode falar, resumindo o que é a autoestima? É como nós nos sentimos a respeito de nós mesmas, né? E é o quanto você confia na sua capacidade. É o quanto você confia e o quanto você percebe esse valor que existe em você. E Sim. quando eu olhava para minha capacidade, profissionalmente falando, eu não conseguia ver essa capacidade em mim. Então a minha história foi o quê? Eu fiquei dentro da igreja há muitos anos, dentro desse meio social todo aí. Deus me deu minhas duas filhas por adoção, então foi toda uma história assim que fica para outra live, né? Não, eu quero que você Mas venha para falar com a gente sobre isso, mais especificamente, sim, porque eu acho que é que nem você falou, né? É uma história
que merece, né? A gente ouvir. E que eu tenho certeza que também vai edificar muitas pessoas. A gente combina uma próxima pra você falar sobre isso. Com certeza. E aí, o que que acontece? Nesse tempo, eu me dediquei completamente à maternidade. Então, as meninas vieram cheias de questões e tudo mais. Então, foi um tempo muito intenso de me dedicar a isso. E aí, de novo, eu deixava a minha vida profissional para lá. De novo, eu deixava a minha vida profissional para lá. E aí, depois de um tempo ainda engravido, tem outro filho. Então, eu fui deixando a minha vida profissional. E aí, foi quando eu, de fato, falei, não, chega, eu preciso acreditar na minha capacidade. E mesmo que eu não acredite, eu vou sem acreditar, né? Porque com o tempo, eu acredito que isso vai sendo formado dentro de mim. É um processo, né? É um processo. É um processo que é claro que a gente não vence do dia para a noite. Então, até hoje, eu me vejo tendo que dizer para mim. Então, por exemplo, eu estou no processo terapêutico, um paciente desiste. A primeira coisa que vem, e aí eu vou já aproveitar para falar de um tripé que a gente fala na psicologia a respeito da autoestima. A primeira coisa desse tripé da autoestima é o autoconceito, que são os pensamentos que eu tenho a respeito de mim mesma. E esses pensamentos, eles estão extremamente atrelados com as crenças que eu carrego. Então, eu vim de uma família de 4 irmãos. E eu sou a mais nova dos 4 irmãos. E os meus irmãos sempre... Ui, meu negócio aqui deu uma desencaixada. E meus irmãos sempre inteligentes, muito dedicados. E meus irmãos tinham muitos talentos. Então, a minha irmã canta. Meu irmão, o Dênio, que talvez alguns conheçam, é pastor também. E o Dênio sempre foi muito, assim, artístico. Então, ele sempre moda e não sei o quê. Ele sempre foi um cara muito antenado em tudo. E meu outro irmão também, sempre, assim, muito... onde ele chegava, ele pegava uma coisa do zero, ele conseguia fazer. E eu me sentia, assim... Tipo, gente, qual que é o meu talento? O que que eu Onde que eu tô faço? aqui nessa família? Né? Sou eu aqui. E eu me sentia assim, uma pessoa sem talentos. Eu não canto, eu não danço, eu sou péssima para tudo isso. Tudo que é meio artístico, assim, eu não tenho habilidade nenhuma. E aí eu dizia assim, meu Deus, e acabou que, de alguma forma, por eu ser mais nova, então quando os meus irmãos já estavam. Minha irmã é 10 anos mais velha que eu. Então, assim, quando a minha irmã estava na faculdade. Eu ainda estava ali na escola, faltava muito para eu terminar a escola. Então, eles já sabiam ler, escrever. Eu me lembro quando eu era criança, e olha só como são coisas que vêm lá da nossa infância. E eles já sabiam ler, escrever, já, né, estavam aí na vida e tal, faculdade, e eu com dificuldade para aprender a ler e escrever. E isso tudo foram processos que crenças foram sendo formatadas em mim de que eu não era capaz, de que eu não ia conseguir. Então, uma crença de incapacidade veio muito forte. E aí foram anos que eu fui carregando essa crença de incapacidade. Então, eu não conseguia perceber todos os talentos que eu tinha de ser comunicativa. E você falando assim, fica tão claro, né? A questão da comparação, né? Que é algo que a gente vive hoje. Que tá muito assim, atrelado, né? Hoje eu acho que é uma realidade muito, assim, presente nos nossos dias por conta das redes sociais, né? Muito, muito, muito forte. E às vezes até em alguns processos terapêuticos eu compartilho a minha própria história com algumas pacientes e elas dizem, Esther, eu nunca imaginava na vida que você viveu essas questões. Eu digo sim, né? Porque é justamente isso. Às vezes a gente entra num processo de comparação e a gente não sabe a história de cada um, né? As vivências de cada um. E essas crenças, elas foram tomando uma proporção tão grande no meu coração que em algum momento eu falei, não, acho que é isso mesmo, eu vou ser mãe, isso é uma missão maravilhosa, isso é lindo. Mas dentro de mim eu sabia que existia algo mais que eu tinha que fazer, que era o meu papel, né? Na sociedade, enquanto mulher, naquilo que eu tinha nascido para ser. E eu sabia que tudo que eu desempenhava era muito lindo, ministerialmente falando,
a maternidade, a adoção, tudo que eu estava envolvida era muito lindo. Mas eu sabia que em mim, enquanto mulher, existiam questões que eu precisava vencer, né? Que ninguém via. Que talvez só o meu marido ali era quem de fato sabia e podia ver isso. Mas eu sabia que existiam questões que eu precisava vencer. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui nesse tripé da autoestima é o autoconceito. Então, eu quero perguntar para vocês que estão aqui na live. Quais são os pensamentos que você tem a respeito de você mesma? O que você pensa a respeito de você? Então, quando eu paro para pensar na Esther, quais são os pensamentos que ocupam a minha mente a respeito de mim? Que eu sou incapaz, que eu nunca vou conseguir, que eu sou feia, que eu sou burra. Porque esses pensamentos, eles nos carregam de uma forma que isso acaba externalizando. Então, a minha falta de determinação e a minha ambição em crescer profissionalmente era porque eu carregava uma crença da minha incapacidade. E aí, uma segunda coisa desse tripé que a gente vê é o amor próprio. O amor próprio são os nossos sentimentos. Então, primeiro é o que eu penso a respeito de mim mesma. E aí, normalmente, existe uma estrutura cognitiva que é uma estrutura de pensamento que todo ser humano segue. Qual que é essa estrutura? O que eu penso, eu sinto e então eu me comporto. Então, muitos pensamentos vêm, isso faz com que eu tenha sentimentos e eu tenha comportamentos. Nem sempre ela segue essa estrutura. Pensar, emoção e comportar. Mas, às vezes ela se altera. Então, às vezes vem por um comportamento, então eu sinto, enfim. Mas, normalmente, se segue mais essa linha. Então, eu tenho pensamentos a respeito de mim. Isso faz com que eu sinta algumas coisas. E aí, quando você sente a respeito de você mesma, o que você sente sobre você? Então, se você fechasse os seus olhos agora e se permitisse sentir que mulher que eu sou, quais são os sentimentos que vêm? Raiva, ódio, porque talvez você teve um passado não muito legal. Talvez você construiu uma história que não é uma história que você gostaria de ter construído. Talvez você sinta amor por você mesma. Talvez você tenha raiva porque você queria ser uma esposa melhor e você não consegue ser essa esposa. Talvez você tenha raiva ou você fique extremamente triste, angustiada, porque você, nessa pandemia, não está sendo a mãe que você deveria ser. E aí você... eu percebo muito isso, a gente falou de comparação, porque aqui eu decidi algum tempo atrás, antes do período da pandemia, tirar os meus filhos da escola e nós estudamos em casa. E aí eu vejo muitas mães nesse processo de vem ali no meu Instagram, eu estudando com as crianças, aulas e tudo mais, e muitas mulheres me chamam e falam, meu Deus, né? Como você consegue? Eu me sinto uma fracassada como mãe, porque eu grito com os meus filhos e eu digo, gente, vocês estão vendo 2 segundos no meu Instagram. Você não sabe quantas vezes eu também dei uns berros, eu também perdi a paciência. Então, mas quando eu sinto a respeito de mim mesma, os pensamentos que eu tenho de mim na maternidade eu vou errar, eu vou passar por processos que não são fáceis, afinal de contas, eu aqui tenho uma filha de 17 anos, quase uma adulta. Então, já. são fases totalmente diferentes, né? Você administra filhos em fases totalmente diferentes. 3 fases. E eu me lembro que quando a Duda chegou para nós, que ela veio primeiro, ela tinha 1 ano e meio. E eu não sabia nada a respeito desse mundo da maternidade, na teoria, né? Mas a gente sabe que na prática ele é bem diferente. E eu me lembro que, assim, muitos momentos foi muito difícil. Eu me pegava, assim, tendo crises, extremamente nervosa, descontando nela aquilo que estava em mim. E hoje eu olho e falo, meu Deus, o que eu fiz? Porque ela já veio tão ferida, ela já veio com uma história tão difícil. E aí, por muito tempo, o meu pensamento foi esse. Nossa, eu sou péssima. Era melhor ela ter ficado lá com a família dela.
Porque será que tá tendo alguma diferença tudo que ela passou e agora o que ela tá passando comigo? Porque para mim foi um processo difícil também. E aí eu tive que ressignificar os meus pensamentos a respeito de mim. De dizer, Esther, vamos olhar as evidências, porque o que que acontece? A gente foi ensinado a lidar com os nossos pensamentos de uma maneira completamente errada. Quando você pega um pensamento, então vamos exemplificar aí com essa questão minha da maternidade. Não, Então, Esther, só um pouquinho, antes de você continuar. Só para falar aqui, algo que vem no meu coração. Quanto isso pode ser algo que pode destruir tudo aquilo que Deus tem para você, exato, em todos os sentidos, se você não tem essa consciência que você está tendo agora, né? Que muitas vezes a exato, gente não para pensar, né? Às vezes é só precisa a gente parar de se cobrar um pouco, né? exato, exato, Se você continuasse nessa linha que você estava aí falando, que você não era capaz, que quão ruim você estava sendo para ela, péssima mãe, sabe? Isso ia refletir em tudo. Em tudo, todos ao seu afeta redor, ia te tudo, prejudicar em tudo. em tudo. E aí o que que aconteceu? Eu entrei nesse processo, e aí quando a gente fala dos pensamentos, olha que interessante, a gente é ensinado a fazer tudo errado, a trabalhar da maneira completamente errada com os nossos pensamentos. Por quê? Quando a gente fala no pensar, nós normalmente queremos substituir os nossos pensamentos negativos por pensamentos positivos. E a sociedade nos ensina muito isso. Então, não querendo criticar, mas já criticando, veio uma onda muito forte de coachings para o Brasil. O que foi muito bom em alguns aspectos, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas que não sabem muito da saúde mental de fato. E o quanto isso é perigoso, porque a gente pega um engenheiro, o cara estudou a vida inteira em engenharia, no final de semana ele faz um curso e ele trabalha com saúde mental, o que é muito sério a gente acessar algumas coisas nas pessoas. E veio uma onda de positivismo muito forte, né, para o Brasil. Então, essa questão da gratidão, da positividade. E quando a gente olha cientificamente, as comprovações científicas disso, o que que a ciência diz? Que, então, por exemplo, eu estava nesse problema na minha relação com a minha filha, eu ali desequilibrada e passando por processos difíceis. E quando eu olho essa relação, automaticamente, quando eu estou no positivismo, eu digo, não, mas não é assim, eu sou sim uma boa mãe, as coisas vão ficar melhores, só tá difícil agora. Eu lanço palavras positivas. E aí o meu cérebro entende o quê? Ok, você resolveu esse problema, agora vamos arrumar outro. Próximo. Então agora vamos para uma próxima etapa, para um próximo problema. E aí o que que acontece? Isso tudo, essa questão do positivismo, ela faz com que eu não pare e eu olhe as evidências do que está acontecendo. Então, qual é a maneira certa de eu trabalhar esse autoconceito e esses pensamentos? Eu olhar para os meus pensamentos, parar para observar os meus pensamentos. Então, quando eu parei para observar meus pensamentos, eu percebia que a minha mesma questão profissional era a minha questão da maternidade. Eu carregava a mesma crença de que eu não era capaz. Então, eu olhava as minhas amigas lá, maravilhosas, mega mães, perfeitas, conseguiam estar lindas, conseguiam ter 10 filhos, conseguiam amamentar, conseguiam fazer tudo e conseguiam sempre estar numa boa vibe. Eu olhava aquilo e falava, gente, não é possível, eu não consigo ser essa mulher. Era a mesma crença, percebe? E aí o que que acontece? Eu tive que parar. E a gente usa isso muito no processo terapêutico. Pega uma folha e escreve quais são as evidências de que eu não sou uma boa mãe, já que eu carrego essa crença. E quais são as evidências de que eu sou sim uma boa mãe. Talvez você vai ter evidências de que você não tem sido a mãe. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com esse boa mãe, esse ideal de mãe. Porque o que é o ideal de mãe? Se para mim o ideal, talvez para você o ideal de mãe é uma mãe que fica beijando e abraçando os filhos o dia todo. Mas talvez isso não faz parte da sua personalidade. O seu temperamento não é esse. Você não é uma pessoa muito de toque, não é a sua linguagem de amor. Então você nunca vai ser uma boa mãe, segundo esse ideal.
Então a gente precisa adequar o ideal com o que é real, né? E aí o que que acontece? Você para, observa cada um desses pensamentos e veja as evidências dele. Você precisa encarar a realidade. Há muitas coisas você vai descobrir que você é sim aquela mãe que você idealiza. E aí para e pensa, eu parei e pensei, o que é uma boa mãe dentro daquilo que eu acredito, dos meus valores? Bom, uma boa mãe é uma mãe assim, é uma mãe assim. E aí eu fui classificando, sem pensar em mim. Quando eu parei para olhar aquilo, eu falei, poxa, mas eu sou tudo isso. Eu tô me definindo por alguns momentos específicos que talvez eu não alcance isso, mas eu sou essa mulher. Uma E aí eu autocobrança comecei, exagerada, né? exato. E aí eu comecei a parar e observar e falar, não, peraí, pensamentos, vocês estão disfuncionais, vocês não estão no lugar certo. Vocês são só pensamentos. Então é aquilo. Muitas vezes o nosso pensamento, uma situação que está acontecendo é uma formiguinha, mas a gente transforma ele num elefante. Meu Deus! Ah, que horrível! E eu lembro que aqui a gente foi passando num processo com a Duda, porque a gente estava. Eu já com o meu olhar psicológico ali desconfiava de uma hipótese diagnóstica de um TDAH e que é um desafio ter uma criança, ela é do tipo desatento, então extremamente desatenta. E era um desafio para mim, porque eram as minhas expectativas em cima dela e em cima dela e toda aquela questão. E aí foi quando eu tive que abrir mão de tudo isso e falar: peraí. Eu estou com pensamentos que não são verdades, eles são só pensamentos. Então, porque ela tem 5 anos e ela não está aprendendo uma coisa, eu já estou colocando como se ela fosse uma pessoa de 20. Mas calma, ela tem 5. No tempo dela, ela vai. E aí foi quando eu fui trabalhando todas essas questões profissionais, ministeriais, porque quando eu tive que também assumir um novo desafio, uma igreja grande, tantas pessoas, eu falava, gente, eu sou uma menina, as pessoas vão olhar para mim e falar assim, gente, quem é essa criança aí em cima do púlpito? E aí eu falava, Deus, então foi todo esse processo que eu tive que trabalhar. E aí, então, os pensamentos a gente trabalha dessa forma. E aí, o que eu sentia? Eu sentia raiva de mim mesma. Porque eu pensava o tempo todo, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma péssima profissional. Então, eu tinha raiva. Eu não queria acessar tudo isso, eu não queria entrar em contato com tudo isso. E aí, nós vamos para uma terceira coisa, que é a autoconfiança. Autoconceito, que são os pensamentos, amor próprio, que são os sentimentos, e autoconfiança, que são os nossos comportamentos, as nossas atitudes. De tanto eu pensar que eu era essa mãe péssima, eu sentia isso. Eu ficava mal, eu chegava, como você falou, eu chegava nos todos os lugares que eu chegava, eu me sentia mal, eu já não. Parece que aquele brilho quando eu falava da maternidade ele não existia, porque isso estava me corroendo. E aí, quais eram os meus comportamentos? Eu gritava com ela, eu ficava nervosa, eu era estressada dentro de casa. Por quê? Porque tudo começava em um pensamento. Então, perceba como isso está muito atrelado. E aí, os meus comportamentos só denunciavam aquilo que eu pensava a respeito de mim mesma. Então, se você pensa que você é feia, que você precisa alcançar um padrão, a gente vive hoje uma sociedade, né? Que absurdo o padrão que todo dia é imposto para nós de beleza, uma coisa inalcançável. Esses dias eu estava conversando com a minha dermatologista, que acabou se tornando uma colega, e ela estava falando, Esther, eu tive que decidir na minha vida, porque isso não fazia parte dos meus valores, que eu não atenderia mais novos pacientes para procedimentos estéticos. Somente as minhas pacientes que eu já conheço, porque a sociedade chegou num nível de todo momento querer um procedimento novo, então todo momento surge uma questão nova que as pessoas elas estão se transformando. Você olha para as mulheres, é tanta coisa, são tantos procedimentos
E eu não sou contra isso, gente. Eu acho super legal, né? Quero fazer alguns, quero poder melhorar Tudo cada com dia mais nessa limite, questão, né? Eu acho que mas com equilíbrio, ah, né? Então, o equilíbrio ele sempre é a chave. Mas por quê? Vamos pensar por que que talvez essas mulheres elas têm esse comportamento de eu nossa, preciso eu preciso arrumar. Então, surgiu aqui uma gordurinha, eu tenho que tirar essa gordurinha. Surgiu aqui uma ruguinha, eu não posso ficar 2 dias com essa ruga. Porque qual que é o pensamento que elas carregam a respeito delas? Entende? Quais são as crenças que foram impostas na sua vida que te levaram a ser essa mulher que, de uma maneira sem limites, tem que se cuidar? Ou o contrário? Quais foram as Esther, isso é crenças que tão. foram Nossa, impostas que agora você não consegue se cuidar? Porque você não consegue olhar no espelho, você prefere colocar uma roupa ali que você não vê seu corpo. Então, há quanto tempo você não vê seu corpo no espelho? Quanto tempo você não se observa? Isso afeta a sua vida sexual, porque você não consegue fluir ali na cama com seu marido de maneira plena, de maneira satisfatória, porque você está ainda nas suas crenças de que você não consegue, de que você é incapaz, de que você é feia. Isso é um processo sem fim, nossa, né? isso é tão. Assim, você falar sobre isso, eu fico imaginando, você como psicóloga, como pastora, quantas mulheres, né, você não Sim, deve receber muitas. nesse sentido, porque eu sou fisioterapeuta, não sou psicóloga, atuo aqui no Instagram falando muito sobre vida cristã e eu recebo muita mensagem de mulher falando exatamente sobre isso. E a questão que você falou, aonde não tem um equilíbrio, a gente sabe que falta algo, né? Exato. E quando a pessoa começa a buscar um padrão que é inatingível, porque muitas vezes não é real, né? Ver aqui nas Uhum, redes sociais coisas que não são reais. Você quer uhum. levar para a tua vida é porque tem algo muito, muito assim, precisando de um equilíbrio urgente. Sim. E eu vejo exatamente isso, mulheres extremamente bonitas, às vezes até exageradamente, por conta de tantos processos, procedimentos que passam e tiram toda a naturalidade daquilo que elas são, mas por dentro elas são totalmente quebradas. Assim. Sim, É algo muito, muito real. Por exatamente. fora E tá muito tão presente, bonito, né? mas é isso, só tá demonstrando aquilo que tem dentro dela. Uhum, uhum. Um vazio, uma, né, uma vida sem sentido, Nossa, porque gente, isso é essa muito. busca é uma busca que ela é inalcançável, né? Que você nunca vai conseguir alcançar. Então, a gente precisa encontrar o ponto desse equilíbrio. Por quê? Porque nós também vemos um outro contraponto de mulheres que não cuidam de si, não se importam, não buscam fazer um exercício. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de um exercício físico, a gente não está falando só de um aspecto físico. A Saúde. gente está falando de saúde, a gente está falando de um processo emocional. Então, por exemplo, de saúde mental. Então, todos os meus pacientes que estão num processo ali de ansiedade, num transtorno ansioso, eu sempre digo a eles, logo nas primeiras sessões, eu digo, olha, sem exercício físico fica muito difícil nós caminharmos. Porque o seu corpo precisa entender e dar um comando para os seus pensamentos, que você está mudando movimentos, que você está indo para novos lugares, que você está saindo de um processo na sua vida e que você está indo para outro processo. E aí são novos hábitos. Então, quando a gente fala de autoestima, você vê que engloba tudo, porque engloba a maneira Nossa. como eu me vejo, como eu me sinto, o que, que eu penso sobre mim. E aí, todos os dias são mudanças de hábitos. E aí, talvez vocês me perguntem, né, Steri, o que, que aconteceu na sua trajetória enquanto mãe, enquanto profissional? Eu fui enfrentando os desafios, né? Então, eu me lembro de um dia que eu tive uma experiência muito forte com Deus. É, e eu falei, Senhor, eu não vou mais negociar a minha maternidade e o aspecto educacional dos meus filhos. Eu vou assumir isso, eu vou pegar isso para mim e eu vou me apropriar disso. E aí, sem recursos, sem saber muito como fazer, eu fui.
e eu comecei a estudar, eu comecei a me informar, porque normalmente as coisas que nós não temos informação, nós falamos mal, nós não sabemos, nós deixamos para lá. E eu falei, eu vou me informar, eu vou atrás do que é melhor. O que é melhor para os meus filhos? Eu vou pensar neles, eu não vou pensar em mim. E eu comecei a me informar. No meu aspecto profissional, eu falei, não, eu vou acreditar na mulher que eu sou. Eu tenho especializações, eu tenho cursos, eu fiz 5 anos de faculdade, eu vou com as evidências me mostram que eu posso. E eu vou. E aí, em cada atendimento, assim, em poucos meses, a minha agenda lotou. Eu já não tinha mais horário para atender ninguém. E aí, eu falei assim, não, peraí. Aí, quando vinha aquele pensamento, não, você não consegue, você não é capaz. Eu falava, não, mas não é o que a evidência me mostra. Eu posso. E eu fui caminhando, eu fui caminhando, eu fui caminhando. E hoje, essas crenças, elas estão aqui. Elas estão aqui. Então não adianta a gente pensar que vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai ser uma super mulher, a Mulher Maravilha, que não tem medo de nada. Gente, não existe Não isso, existe. né? Mais uma vez é um padrão que inventaram e que é inatingível e que é aquilo que você falou. Não tá com medo, vai com medo e vai enfrentando os processos. O problema é que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a enfrentar os processos, né? Sabe que para você chegar em algum lugar é até saudável que você passe por fases que vão te forjar para um lugar onde você tem que estar. É necessário isso, sabe? E é tão bom ouvir isso de uma psicóloga, de uma pastora também, que muitas das pessoas idealizam, né? Como, não, ela é pastora, ela tá em cima do púlpito, ela prega a palavra de Deus, ela é perfeita e tudo na vida dela corre maravilhosamente bem. Ela é psicóloga, ela tem controle e equilíbrio sobre todas as coisas. Então, é muito bom, sabe? Essa vulnerabilidade, você tá abrindo aqui teu coração e mostrando que é possível sim, mas você precisa estar disposta, sabe, a vencer uma coisa de cada vez. A questão da informação. Não gosto, não sei, tranquilo. Não gosto, não sei. Deixa pra lá. Não, gente, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Porque a autoestima é muito sobre a gente se conhecer. E quando você... se eu estiver falando alguma coisa aqui na parte psicológica, você não concorda, por favor, hein? Pode interromper. Tô falando assim, mas no aspecto de vivência mesmo feminina, assim. Quando você acha que você não está preparada e não consegue, a autoestima é justamente você batalhar, ir atrás, estar disposta a aprender e a viver um dia de cada vez para que você cresça como mulher, como ser humano, como filha de Deus. Né? E sem se comparar. Porque cada um nasce com uma habilidade, né? Quando você falou dos seus irmãos, um tem talento para isso, outro para aquilo, mas Deus te fez diferente e tá tudo bem, né? Muitas vezes a gente já se diminui, já não quer saber, já não vai atrás, já não sabe. E aí é onde vira uma bola de neve e você vê tantas coisas acontecendo, assim, porque nós mulheres somos extremamente cobradas em todos os sentidos. Ainda mais agora. Nesse tempo onde a gente vive, que você tem que ser uma super mãe, uma super profissional, uma super esposa, uma mulher incrível, maravilhosa, toda arrumada o tempo todo, em cima do salto. Gente, não dá. Não existe. Não dá. Se você for querer entrar em tudo isso, você vai enlouquecer, vai adoecer e não vai ser nada dessas coisas. Exatamente. Exatamente. Isso é muito, eu acho que muito forte. A questão da informação é uma coisa que mudou a minha vida. Né? Eu comecei Ai, gente, perdão. Quebrou o negocinho aqui da minha luz. Imagina! Você quer... E ele tá uma lupa. Oi? Você quer encostar em alguma coisinha assim? A gente espera. Não, ele tá encostado. É o pezinho que quebrou. Tá bom. Mas tá ok. Fazia tempo que eu não usava. Essa questão da informação foi uma coisa que mudou a minha vida. Porque... Jesus... Deixa eu tentar ver se ele para. Gente, aqui. é ao vivo, gente. Quem sabe faz. Quem sabe faz ao vivo, né? E a questão da informação foi uma coisa que transformou a minha vida. Porque eu comecei, ao invés de dar desculpas de eu não sei, eu não consigo. Então eu lembro que nesse quesito profissional, peraí. Um dia eu parei e falei, o que me impede de atender uma pessoa? O que eu acho que eu não sei? E aí eu fui atrás. Eu encontrei uma pessoa mais experiente na área e falei para ela, o que você acha disso? O que é isso? E tal, e tal. E
Eu falei, sério, é justamente isso, vá. E aí eu peguei e falei, não, então eu vou fazer mais um curso ali, vou me sentir um pouquinho mais confiante. Ok, fui. Na maternidade, ai meu Deus, e isso, e aquilo, isso e aquilo. Eu fui, comecei a estudar, comecei a ler livros, comecei a fazer cursos, comecei a conversar com pessoas que eram mais experientes. Falei, ok, é isso. Então, eu fui me desafiando, porque às vezes a gente acha que a autoestima é você se aceitar da forma que você é. E acabou. Você tem que se aceitar. Então, vamos falar de corpo? Ah, eu passei por uma gestação que me deixou com muita estria, minha barriga não ficou legal, meu seio não ficou legal, porque eu tive aí 2, 3 gestações, sei lá. Ok, não tem problema nenhum você passar por um processo cirúrgico para você se sentir melhor, né? Então, às vezes a gente acha que uma autoestima é algo ali engessado, padronizado, que você tem que aceitar isso. E às vezes na maternidade, eu vejo muitas pessoas falando da maternidade no Instagram e tudo mais, como se, tipo assim, você tem que aceitar a mulher que você é e acabou. Ou romantiza. Nem sempre, né? Muitas vezes ou a gente... romantiza, assim, de um grau que, nossa... Exato. Que não existe. Então, não quer dizer que eu não tenha que aprender. Esses tempos atrás, a gente deu um curso aqui na Igreja pra Paz, e eu lembro que eu perguntei para os casais: quantos aqui já leram um livro sobre criação de filhos? E muitos não haviam lido, a maioria. Então, 95%, estou chutando um número aí, tá, gente? 95% das pessoas que eu converso falam sobre a maternidade, mas nunca tiveram disposição de ir atrás de conhecer sobre isso. Muitas mulheres falam dessa questão do corpo, mas peraí, você não tá bem com o seu corpo? E o que você tá fazendo? Né? Então, assim, não tem como, não existe uma fórmula mágica de eu começar a me dar bem com o meu corpo. Eu posso levantar hoje da minha cama e adquirir novos hábitos. Eu não tô falando que você tem que ser assim uma mulher que treina todos os dias e tal. Mas será que 2 vezes na semana você não pode incluir um exercício? Será que aquela pizza que você come talvez 2 vezes na semana você pode comer uma? Depois você come a cada 15 dias. Será que aquele bolo que toda tarde você tem que fazer para os filhos e para o marido, você não pode substituir por alguma outra coisa? Então perceba, não é sobre você achar, não, eu tenho que me aceitar da forma que eu sou. Não, eu quero cada dia ser uma mulher que avança. E o que eu acho mais lindo da comparação, sabe o que é? É que eu preciso me comparar comigo mesma. Quando eu olho para Esther de 2, 3, 4 anos atrás, com tantas questões, e quando eu olho para Esther hoje, eu digo, uau, Esther, parabéns. Você conseguiu superar e avançar em muitas coisas. Talvez se eu for comparar a Esther com é Thaisa ou Thaisa? Thaisa. Thaisa, tá. Se eu for comparar a Esther com a Thaisa, talvez eu vou falar, nossa, eu tô muito aquém, eu preciso avançar muito. Eu nunca vou ser essa mulher. Mas não é com você que eu tenho que me comparar. Eu tenho que me comparar comigo mesma. Com a mulher que eu era e com a mulher que eu me tornei hoje. E quando eu me olho nesse processo, eu me encho de orgulho. Os meus pensamentos são ressignificados. Porque eu falo, uau, eu consegui vencer, eu consegui avançar e eu consegui chegar em lugares muito mais altos do que aquela Esther de alguns anos atrás. E a ideia é que seja assim, que a gente sempre vá avançando. Com certeza. Esther, agora assim, olhando para essa questão da comparação, da gente comparar a nossa jornada, eu acho que isso fala, não com as outras pessoas, fala muito sobre a questão do propósito, né? Sobre aquilo que cada um de nós foi criado para ser. Então, quando você tem essa crença limitante, você não entende que o seu propósito, diferente da outra pessoa, que Deus criou você para exercer algo diferente na sociedade, isso é muito comum. Mas quando a gente entende essa verdade, é impossível você querer comparar. Mas tem que ser algo muito verdadeiro. Porque assim, não tem como comparar a minha jornada com a tua. O que Deus fez para mim não é o mesmo para você.
E não é saudável que cada um se compare com pessoas que, né, não têm o mesmo destino segundo Não. a vontade de Deus. Então é isso, você tem que olhar, que nem você falou, 4 anos atrás, quão distante você estava daquilo que Deus criou para ser. Hoje você está caminhando para chegar nesse lugar. Então é isso, é uma comparação saudável da tua jornada, não daquilo que a pessoa do teu lado vive, que não tem nada a ver com a tua realidade, muito menos com o teu propósito. Então, é aquilo que Exato. você falou. Agora, aproveitando aqui, gente, porque nós vamos conversar sobre alma e espírito, é coisa boa dessa questão, né? Ela falou agora bastante pra gente sobre mais a questão da alma, voltada para a parte psicológica. Agora eu quero a Esther pastora. Vamos virar a chave. Vamos virar Agora a vamos falar da questão espiritual, o quanto isso, mas eu vou aproveitar que nem estava no script, tá? A gente vou falar rapidinho, porque acho que você tem paciente e tudo mais. Mas a questão Não, tá até que espiritual. tranquilo, agora tem um É? tempinho Ai, que aí. bom. Sim. Como você acabou falando um pouquinho da tua história, eu nem estava pensando em falar sobre mim, não, eu queria te ouvir, mas eu sinto que eu preciso falar, porque talvez tenha pessoas aqui Claro, que quero te precisam, ouvir também. que podem, de alguma forma, serem identificados. Antes de eu ter o meu processo real mesmo em conhecer Jesus, quando eu ainda era convencida, não era convertida, quando eu não conhecia de fato a pessoa de Jesus, eu era uma mulher como uma dessas que a gente estava falando aqui. Eu era extremamente arrumada, muito vaidosa, assim, tudo que tinha na moda eu tinha que ter. E tá tudo, gente, não tem problema, tá? É aquilo que ela falou, equilíbrio. Mas eu sentia que eu me firmava, era nisso. Era nisso. Então, para eu estar bem, eu precisava estar impecável. E isso não é saudável, tá, gente? Não tem como. Porque eu gastava muito tempo do meu dia para me maquiar. Se precisasse sair, eu tinha que começar a me arrumar 3 horas antes, sabe? E, enfim, isso era onde a Thaisa precisava estar firmada. Mas dentro de mim tinha um vazio imenso. E mesmo quando as pessoas olhavam para mim e viam, nossa, incrível, casada, nova, com filho, estabilizada, olhava assim, super arrumada, nananã, tá tudo bem com essa menina. Não tava tudo bem. Não tava nada bem, sabe? E era um vazio que nunca tinha fim, porque eu achava, sabe? Não, eu acho que quando tiver aquilo ali, eu vou ser feliz. E não, gente. O buraco só aumentava dentro de mim, só, sabe? E foi. Até o dia que eu me cansei, assim, eu falei, chega, não quero mais essa luta de braços, Senhor, sabe? Eu quero te conhecer. Eu quero. E eu lembro que eu fiz uma oração, assim, simples, gente. Eu entrei no meu quarto, ajoelhei na minha cama e falei, Deus, eu não aguento mais, eu não posso mais, eu me rendo, mas eu quero, assim, que o Senhor me pegue da onde eu estiver, nem que o Senhor tenha que me puxar pela orelha, mas me leva para esse lugar aonde eu vou ser plena no Senhor. Eu não quero mais depender disso. Porque, gente, é uma escravidão. A pessoa sofre. Eu sofria Sim. muito, muito. E aí começou todo o meu processo de conhecer Jesus e de cura, porque eu tive... por quase 2 anos eu fiquei muito doente, ninguém descobriu o que eu tinha. Eu tive diagnósticos desde câncer até doença autoimune. Então foi um processo muito difícil mesmo. Eu sentia muitas dores, mas muitas dores do corpo, até no fundo dos olhos. Só que eu estava sendo curada no físico e também era uma cura interior. Eu sentia, eu sabia que Deus estava fazendo algo. Então eu fui quebrada e eu acho que por isso que doeu tanto, tanto. Mas quando o processo não terminou, né? Porque Deus ele vai fazendo até o dia, né, que a gente tiver com ele. Mas eu percebi que ali o que tinha em mim era um vazio tão grande que se eu não tivesse feito aquela oração, era do tamanho de Deus. Eu precisava de Jesus na minha vida, sabe? Eu precisava que ele, de fato, ocupasse esse lugar de vazio. E, gente, mudou tudo, porque por mais que eu me arrumasse, eu me olhava no espelho, eu lembro que eu me olhava no espelho e eu me sentia horrorosa. Nunca estava bom. Nunca, nunca. Aquilo nunca me satisfazia. Eu me olhava, não me achava bonita de jeito nenhum. Nada, eu me achava péssima.
tudo. Eu podia estar magra, tanto que fosse, sempre ia ter alguma coisa. Eu podia estar super arrumada, sempre faltava alguma coisa. Porque, na verdade, o que faltava em mim era viver, sabe, aquilo que é realidade. É a identidade de filha, filha amada, que não é perfeita, mas que está no crescimento. E quando eu entendi o propósito, Deus me criou para algo específico, ok, e eu vou atrás de saber o que Deus quer para mim, sabe? A vontade dele, alinhar os desejos do Senhor com o meu e chamar ele para dentro da minha vida, gente, isso foi incrível, assim, foi uma cura mesmo, uma cura. E aí, eu tô contando tudo isso para você falar qual é a importância, é óbvio que é tudo, né, assim, mas a gente ter Jesus na nossa vida para que essas dores, para que essas mentiras, né, sejam desconstruídas, esses sofismas na nossa vida e a gente recupere a nossa autoestima, a nossa identidade de filha amada. Bom, eu acho muito lindo quando a maneira como Jesus se relaciona com as mulheres na Bíblia, né? Porque todas as passagens e todos os textos bíblicos que a gente vê essa relação de Jesus com a mulher, a todo momento é Jesus mostrando para a mulher o seu devido valor. Aonde está o seu valor, né? E tudo isso que a gente falou aqui é muito triste a gente pensar que muitas mulheres que elas têm o acesso fácil para o lugar mais incrível e sublime de se vencer todos os obstáculos. Então, não vou dizer que eu não acredito na psicologia, eu acredito na Lógico. ciência, Não, na e sua tem que caminhar eficácia. junto. É importantíssimo Exato. que nós, né, Sim. assim, que somos crentes, cristãos, a gente entenda que tem sim, gente. É muito importante Exato. você ter um acompanhamento Sim. profissional. E tem a sua eficácia, com Com certeza. certeza, né? Não estou desvalorizando isso, mas eu Com quero te certeza. dizer que aquele que tem o Senhor, ele tem também, né, algo que é incomparável, que o mundo de fato não tem. Então, o que a gente percebe muito hoje, Thaís, é que semana passada mesmo eu estava falando para as mulheres aqui da igreja, e eu falei justamente sobre isso, que muitas vezes a gente tem uma palavra, uma Bíblia na nossa vida, uma palavra ali que nós lemos, mas no momento de nós aplicarmos essa palavra, disso ser a nossa visão de vida, a minha cosmovisão, aquilo que eu acredito, eu não aplico essa palavra. Então eu digo que Deus é o Deus que ele supre todas as coisas, porque a palavra diz. Mas quando eu estou diante de uma situação que meu marido diz que quer ter mais filhos, e eu olho para minha atual situação, eu digo, não tem como eu ter mais filhos. Porque eu não tenho condições. Mas espera aí, o que você leu não é que Deus é um Deus que supre você em todas as coisas? E por que na hora de você aplicar essa palavra, você não aplica? Então, primeiro ponto, para em Cristo nós termos essa autoestima sólida, né? De uma maneira solidificada ali. Nós precisamos conhecer a palavra. Você, enquanto mulher, você precisa conhecer o que a palavra diz. O que a palavra diz ao seu respeito? Quem a palavra diz que você é? O que a palavra diz que você pode alcançar? O que a palavra diz a respeito da mulher? Né? Porque a gente vê tantas coisas que as pessoas dizem a respeito da mulher. E hoje nós vemos uma geração de tantas ideologias, o feminismo tomando de maneira absurda o mundo. E assim, é incrível a gente pensar que ideias que são contrárias à palavra, tem um monte de menina e mulheres vivendo porque elas nunca conheceram a palavra. Elas Não, nem e dentro nem desse sabem que a Bíblia contexto, diz. muitas vezes a gente vê meninas dentro da igreja, né? Dentro da igreja, são essas mesmo. Estão dentro da igreja e não sabem o que a palavra diz. Quando nós olhamos para a palavra, o que é a palavra? É a minha regra de fé e prática, certo? No sentido literal, é a minha regra de fé e prática. Então, por exemplo, quando eu olho para a minha vida profissional, eu tenho exigências do CRP
NPT, do CFP. Eu tenho, você aí, enquanto fisioterapeuta, a gente tem crenças e valores que fazem parte da nossa vida profissional. E eu não posso dizer que eu sou psicóloga se eu não cumprir com tudo isso. Então, por exemplo, eu não posso dizer que eu sou psicóloga se nos meus atendimentos eu abro a Bíblia para os meus pacientes e começo a falar de Deus. Porque isso não tem nada a ver com psicologia, né? Eu tô falando de uma ciência. A mesma coisa, teria coerência uma psicóloga fazer isso? Não teria coerência. Da mesma forma, não há coerência. Você dizer com a sua boca que você crê em Cristo Jesus e você não praticar aquilo que as escrituras dizem. Então, primeiro ponto, você precisa conhecer o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz a respeito da mulher? Né? A Bíblia diz que o seu valor, ele excede das finas joias. Isto é, o meu valor não está naquilo, né, que eu possuo, não está naquilo que eu tenho, não está naquilo que fisicamente eu tenho, no meu poder aquisitivo, não está em nada disso. O meu valor está em quem habita em mim. E quando a mulher ela entende isso, então ela não só conhece a palavra, mas ela aplica. Isso se torna real. A sua visão de mundo é conforme essa palavra. Quando eu aplico isso, então, peraí. Eu possuo o maior valor que há nesse mundo. Ele habita em mim. Eu sou casa dele. Eu sou morada. Né? Ele não habita em um lugar. Ele habita em mim. E aí essa luz, esse brilho, ele faz parte de quem eu sou. Né? Quantos lugares eu já não passei e as pessoas falaram, nossa, mas tem algo em você, tem um brilho. Quando você fala, mas espera aí, é a minha beleza? Não, tem mulher muito mais bonita do que eu. No mundo tem mulher muito mais linda do que eu. É o meu corpo? Claro que não, tem corpos bons, acreditem. Tem corpos muito melhores do que o meu. É a minha inteligência? Não, acreditem. Tem mulheres muito mais cultas e dedicadas aos livros, muito mais doutas do que eu. É a minha maternidade? Não, tem um monte de mulher aí no Instagram com milhares, milhões de seguidores que são mães maravilhosas, que cumprem todo o script do que é ser mãe. Mas eu entendi que o meu valor não está em nada disso, mas sim naquilo que eu carrego. Então é olhar para a palavra em primeiro lugar e segundo, crer nessa palavra. Deixar com que ela seja prática, que ela faça parte do meu dia a dia. E eu tenho certeza que dessa forma nos tornaremos mulheres invencíveis. Porque quando o diabo olhar para nós, ele vai saber que aqui há mulheres que têm uma crença correta de quem Jesus é, do que Jesus fez na minha vida. É o que você falou, cada um com a sua história. Mas do que Jesus fez na minha história, na minha família, onde eu estou. E isso é muito poderoso. Meu desejo é que todas possam viver isso e praticar isso, e que seu coração seja de fato incendiado por aquilo que a palavra diz. Então pega a palavra e olha lá. Fala, Senhor, quem o Senhor diz que eu sou? É isso aqui que eu sou. Mesmo que os meus olhos não vejam, mas pela fé, eu creio que é isso aqui. Amém? Nossa, amém. Incrível. É isso. É exatamente isso. A gente entender a verdade e praticar a verdade, né? É colocar a palavra em prática, porque muitas vezes a gente vê as pessoas confessando a Jesus, é isso que você falou, né? E a vida delas é totalmente ao contrário, não mostra que aquilo é o que realmente ela crê. E é sim muito importante a gente ter um acompanhamento profissional nesse processo que eu contei, eu tive, e para mim foi incrível. Me ajudou muito, fez parte do meu processo de cura. E Deus, ele usa, assim, os profissionais, sabe? Para nos ajudar, capacitados, pessoas que estudaram para isso. Mas o processo com Deus também foi maravilhoso. E eu digo que, gente, tudo muda. Quando a gente recupera o processo da nossa autoestima, quando a gente entende quem a gente é, não só em nós, mas ao redor, sabe? Ao lado, as pessoas sentem, você é reflexo daquilo que você carrega e indiretamente, mesmo que as pessoas não queiram, quem está ao teu redor é impactado. Então, muitas vezes você pode
pensar que você não tá fazendo por você, porque tem processos onde a gente tá com a autoestima baixa, onde você não tá bem, onde você não tem vontade. Mas pense que não é só sobre você, é sobre todo um contexto que está ao teu redor. E Jesus, ele Sim. pode sim transformar, porque a palavra ela vem para transformar a nossa mente. E quando isso acontece, a gente começa a encarar tudo de uma outra forma. E só quem tem poder para fazer isso é a palavra, é Deus. Então, busque esse equilíbrio. É maravilhoso, assim, poder entender que somos, de fato, corpo, alma e espírito. E que nenhuma dessas três partes podem ser abandonadas. Porque Deus nos fez assim, por um propósito muito incrível. E a gente precisa cuidar, zelar por tudo isso, entender que a gente é feito dessa forma, não tem como você desequilibrar. Ou muitas vezes você tem só muito voltado à tua vida espiritual, mas você não cuida da tua saúde, ou deixa a parte da alma, as suas emoções detonadas. Então, é isso, busca equilíbrio. Nós mulheres precisamos. A autoestima é o equilíbrio de tudo isso, né, Esther? Exatamente, exatamente. É o equilíbrio, a gente precisa ter esse equilíbrio. Olha, Esther, então, para a gente terminar, eu vou aproveitar que você está aqui. Eu gostaria de pedir para que você faça uma oração para nós, para que a Claro, gente tenha. Se tem alguma mulher que precisa ser curada nessa área, ou então se você precisa estar aqui de alguma forma repensar essa questão, ou se você está buscando em Deus uma revelação de filha. Então, a gente vai orar aqui por vocês. E depois eu quero que amém. você venha mais uma vez para falar para a gente sobre a questão da maternidade Com e processo certeza, de adoção, que eu acho tão importante, porque a gente é com um tema que a certeza. gente tem que abordar sempre. Seu prazer. Amém. Vamos lá. Senhor, nós queremos te louvar, Pai. Nós queremos te agradecer, Deus. Primeiro, pela oportunidade de estarmos aqui, de alguma forma, através das redes sociais, através da tecnologia, a gente poder entrar em tantas casas, alcançar tantas mulheres. Amém. Pai, nessa manhã, nós queremos te pedir, Espírito de Deus, que o Senhor alcance a cada uma das mulheres que aqui estão nos ouvindo, que estão na sua casa, que estão talvez, Senhor, em processos tão difíceis, que talvez, Senhor, estão com pensamentos tão, Senhor, disfuncionais, pensamentos, Senhor, e crenças a respeito de si mesma que não são coerentes com aquilo que o Senhor diz a respeito delas. Pai, nós queremos te pedir nessa manhã que o Senhor alcance a cada uma, que o Senhor venha com a tua intervenção e que o Senhor alcance no mais profundo do coração de cada uma das minhas irmãs. Eu quero declarar sobre elas, Pai, um espírito novo. Queremos declarar sobre elas que nessa manhã elas estão sendo alcançadas e estão recebendo, Senhor, um fôlego de vida. Pai, eu vejo muitas mulheres nessa manhã recebendo um novo fôlego, como uma nova alegria. Uma alegria que não vem de questões externas. Uma alegria que não vem daquilo que nós temos ou podemos de ter. Talvez muitas de nós, nesse tempo, Senhor, tão difícil, que enquanto nação, enquanto mundo, nós temos passado, talvez muitas das minhas irmãs estão com necessidades, estão, Senhor, em dias difíceis, estão precisando de intervenções no seu casamento, com os seus filhos, Senhor, no seu trabalho, na sua vida financeira. Pai, eu não conheço a necessidade de cada uma aqui, mas tu conheces. E nós te pedimos nessa manhã, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que o Senhor alcance a cada uma. Que o Senhor mostre a cada uma nessa manhã quem elas são em ti. Que o poder do Senhor possa se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Porque quando olhamos para ti, é como um espelho. A tua palavra diz que ao olharmos para o Senhor, é como um espelho aonde reflete a glória do Senhor. Eu não vejo mais a mim mesma. Eu não vejo mais as minhas imperfeições. Eu não vejo mais o quanto eu não posso e eu não sou. Mas eu vejo ao Senhor. E eu declaro sobre as minhas irmãs que a partir de hoje, quando elas se olharem, elas não vão ver mais a si mesmas. Amém. Mas elas vão ver o Senhor, que é tudo nelas. No nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Que bênção. Nossa. Muito bom. Muito bom. Vamos fazer mais vezes.
Gente, eu Com quero certeza. agradecer cada uma de vocês que estiveram aqui. Quero também pedir, vou aproveitar aqui para orar pela tua vida, tá, Esther? Senhor, eu quero te Amém. pedir para que o Amém. Senhor continue abençoando essa Sim, mulher, Deus. que o Senhor continue dando Amém, força Deus. para ela, Senhor Deus, para que ela possa desempenhar esse papel tão importante que ela tem feito na Amém. sociedade, Senhor. Capacita ela cada vez mais com o poder que vem do Amém, alto, Deus. Senhor Deus, com a sabedoria que vem de Ti, Pai. Eu te peço, em Sim, nome de Deus. Jesus, que o Senhor seja sobre ela a rocha que a sustenta, Senhor Deus, o Pai que também a abraça, Pai. O Senhor sabe que ela cuida de vidas, mas ela também precisa ser cuidada, Pai. Então levanta pessoas para Amém. orar por ela, para conversar com ela, para entender Amém. a parte dela, porque ela, Senhor Deus, também é tua filha, também tem suas Amém. vulnerabilidades, e o Senhor conhece Amém. cada uma das suas necessidades, Pai. Eu te peço também, Senhor, que ela seja uma voz cada vez Amém, Deus. mais alta nessa nação para aquilo que a mulher precisa ser. Em tempos onde muitos valores têm sido trocados, Senhor Deus, e muitos valores impostos à mulher, totalmente contrária ao Amém. que a tua palavra diz. Capacita a Esther e levanta tantas outras Amém. com a doçura que vem do Senhor, mas também Amém, com a Deus. firmeza, Pai, através da tua palavra, que nós sejamos Amém. conhecedoras da verdade, para que nada venha nos enganar, para que Sim, nada possa nos Jesus. parar, Senhor Deus. Nos levanta com poder, Senhor Jesus. Que cada uma dessas mulheres que estão aqui nos ouvindo entenda o seu lugar de filha Amém. Em amada e nome que de através daquilo que o Jesus. Senhor fez na vida delas, elas também possam levantar outras mulheres, tirar outras Sim, mulheres da Deus. cegueira, Senhor Deus. Restaura, Pai, o amor próprio, Jesus. Restaura a Amém, Deus. identidade de quem elas são, Pai. Amém, Mostra para Senhor. elas que o Senhor as fez com um propósito incrível, que elas foram feitas Amém, de Senhor. forma primorosa, maravilhosa, Senhor, Amém. Em e que nome elas de são Jesus. amadas, Pai, e que elas sim têm importância nesse mundo, que elas sim Sim. desenvolvem atitudes, Senhor Deus, que elas desenvolvem atividades que o Senhor conta com elas, por isso capacita, Pai, cura as dores, seja com elas, Espírito Santo de Deus, sonda os corações e Amém, Senhor. transforma segundo a tua vontade, em nome de Amém, Jesus. Deus. Em nome de Amém. Jesus. Ai, que Amém. maravilhoso, que coisa boa. Muito obrigada, Esther, pelo teu Obrigada tempo. eu. A gente sabe que hoje o tempo é algo muito precioso que a gente tem, já que passa tudo É. voando, né? Você com tantas atribuições, mas que o Senhor continue te sustentando, que você continue Amém. sendo essa mulher sábia que tem edificado tantas outras. Amém. E todas Amém. vocês aqui que ficaram até o final, Sim, porque obrigada. espero que tenham recebido do Senhor e Amém. também de uma forma que a gente precisa em conhecimento através da psicologia. Se vocês ainda não seguem, a Esther, eu vi algumas aqui falando que não seguia, já está seguindo. Segue mesmo. Fofa. Ela é maravilhosa. A gente vai fazer outras vezes, né, Esther? Um grande Sim, com beijo, certeza. viu? No teu coração, para você, para tua Obrigada. família, tudo de bom.